Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos iniciar o nosso curso Enem 1000, iniciando pelas matérias básicas da matemática. A gente vai separar em 3 frentes. A gente está na frente 1, iniciando com a matemática básica do ensino fundamental. Nessa aula, que é justamente a nossa primeira aula de potenciação, o que é que você vai aprender? Vai saber de onde surgiu e quem descobriu as potências. Em seguida, por que precisamos estudá-las? E em terceiro, a gente vai definir a potenciação. Vem com a gente para o nosso curso Enem 1000. Então, de onde surgiu e quem descobriu as potências? Então, gerou em torno de 3 séculos antes de Cristo. Foi justamente esse cara aí da foto, Arquimedes. Como é que ele descobriu? Ele era um estudioso, um cientista. E fazendo diversos cálculos, ele percebeu que se você multiplicasse números iguais, com um exemplo, se você tivesse 2 vezes 2 vezes 2, então quer dizer que esse 2 está se repetindo 3 vezes. Você poderia fazer basicamente o quê? Colocar o 2 elevado a 3, ou seja, o que no caso ele definiu como potência? Ele definiu como um produto, né, de fatores iguais. E essa potência, ela tem o quê? Uma base, que é um número que vai se repetir, e o expoente, que vai ser quantas vezes esse número se repete. Onde ocorreu isso? Justamente na Grécia Antiga. Como eu falei antes, 3 séculos antes de Cristo. Então, a gente está mais ou menos, né? Se a gente colocar cronologicamente, isso foi descoberto por mais ou menos 2.300 anos. E, justamente, qual foi a maior experiência que ele fez? Arquimedes querendo descobrir quantos grãos de areia tinham no universo. O que é que ele fez? Ele percebeu justamente isso. Ele tinha 10 vezes 10. Ele percebeu que era 100. 10 vezes 10 vezes 10. Percebeu que era 1000. Ah, mas poderia ser escrito de forma diferente. E ele foi fazendo esses cálculos e achou esse pequeno número. Deu para perceber? Muito grande ele, né? Difícil até de ler. Mas me diga uma coisa. O que é que você acha de ler esse número dessa forma? Isso. Esse número ele tem um 1 e ele é seguido de 51 zeros. Como é que é mais fácil ler? Dessa forma, 1 seguido de 51 zeros, ou simplesmente você chamar de 10 elevado a 51, que você vai usar muito isso nas ciências, quando a gente mede a grandeza física de um elemento. Bacana? Então, por que precisamos estudar potenciação? Isso você vai usar não só na matemática, mas nas outras ciências, como a biologia. Você sabe o que é isso? Isso é uma célula. Você sabe quanto mede um comprimento de uma célula? No caso de uma célula animal ou de um ser humano, ela mede exatamente isso aí, 0,0001 metro. Esse número é um pouco complicado em relação a decimal. Mas como é que a gente pode ler de uma outra forma? A gente pode dizer que ele é 10 elevado a menos 5. Você percebe que tem 0, está seguido de 4 zeros e 1. Ou seja, tem 5 casas após a vírgula. Por isso que é 10 elevado a menos 5. Bacana? Também onde? Na física ou na química. Como é que a gente mede uma carga elétrica? É esse valor. Olha que valor. 0, está seguido de muitos zeros. Mas a gente pode escrever isso de uma outra forma? Perfeitamente. A gente pode escrever ele como aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é justamente a unidade que mede carga elétrica. Bacana? Então, a gente já viu duas aplicações. Uma na biologia, né, no comprimento de uma célula, e outra na física e na química. Qual outra aplicação que a gente pode encontrar? Justamente na velocidade da luz. Você sabe quanto é a velocidade da luz no vácuo? Né? Que é justamente 300 mil km por segundo. Ah, mas se eu não quiser medir em quilômetro, quiser medir em metro, vai ser esse valor. Ele tem um 3 seguido de 8 zeros. É difícil a leitura dele, mas a gente pode escrever ele de uma outra forma? Também sim. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Perceba que em todas elas a gente está trabalhando com potências.
Só tem esses dois? Ah, Ananias, isso é muito distante da gente. Eu só consigo visualizar uma célula em microscópio. A carga elétrica não é visível e a velocidade da luz muito menos. Sim, a gente utiliza justamente o quê? Computadores. Antigamente, como era o armazenamento de um computador? Você lia em bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, e agora a gente estuda justamente o armazenamento bem maior. O que é um terabyte? Você tem noção do que é um terabyte? O terabyte ele é exatamente 1024 vezes 1 gigabyte. Você já percebeu isso? Ah, professor, por que é 1024? Por que não é um número cheio, 1000? Justamente a gente vai aprender isso, justamente na potenciação. Eu só posso te dizer que esse número você vai trabalhar bastante. 1024, ele é exatamente 2 elevado a 10. Ah, Ananias, por que a base é 2? Porque a linguagem de computador trabalha na base binária, base 2. Isso a gente vai ver durante o nosso curso. Bacana? Com isso, a gente pode definir potenciação. E essa definição ela foi feita por Arquimedes há 2000 anos e 300 atrás. Por que você não pode definir agora também? Por que você não pode aprofundar seus conhecimentos em relação a isso? Então, o que a potência indica? Como disse Arquimedes, indica multiplicações de fatores iguais. Então, vamos escrever isso. A elevado a n quer dizer o quê? Que o A é a base. O n é o expoente e o resultado é a potência. Ah, mas que resultado? O resultado, justamente A elevado a n. Esse é o resultado. Isso quer dizer o quê? Que o A ele vai se repetir n fatores. Por definição, também a gente aplica que o A elevado a zero é 1. Então, se a gente tem 10 elevado a zero, isso aqui é exatamente quanto? 1. Se eu tenho menos 2 elevado a zero, isso aqui é quanto? 1. E também A elevado a 1 é igual a A, ou seja, um número elevado a 1 é justamente ele mesmo. Então, se você tem 2 elevado a 1, qual é o resultado disso? 2. Se você tem menos 2 elevado a 1, qual é o resultado disso? Menos 2. Bacana? Com isso, vejamos alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, a gente percebe que tem 3 elevado à quarta potência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer justamente que o 3 está sendo elevado a 4, ou seja, esse 3 ele vai se repetir 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Bacana? Então você percebe aqui que ele repetiu 4 vezes. E como é que a gente vai resolver isso? Tranquilo, você vai apenas multiplicar. Multiplicando 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ou seja, 3 é a base, 4 é o expoente e a potência é 81, que é 3 elevado a 4. Bacana? Mais um exemplo. Olha que detalhe importante. Você percebe aqui que a tua base não é mais positiva como foi no item A. Ela é negativa e ela está sendo elevada a expoente par. Vamos repetir. Menos 2 vezes menos 2. Aí você lembra lá daquele jogo de sinal. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Ou seja, menos com menos dá mais. E você faz o produto normalmente. 2 vezes 2, 4. O que é que a gente conclui? Você tem que ter cuidado com os sinais. O número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo, como a gente viu no exemplo B. Vamos ver mais um outro exemplo. Agora a gente percebe aqui que a base é a mesma lá do item B, só que o expoente é ímpar. Quando você vai colocar a definição, você vai repetir o menos 2 quantas vezes? 3 vezes, porque a base é menos 2 e o expoente é 3. Então quer dizer que o menos 2 será repetido 3 vezes. Você vai fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. Com menos daqui, fica menos. Olha aqui, resultado já diferente daquele outro. Lá deu positivo, aqui deu negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então o resultado aqui é menos 8. O que é que a gente conclui? A gente conclui que, cuidado com os sinais. Novamente, o número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Bacana? Vamos a mais um exemplo.
Se x é igual a 2, qual será o valor de menos x elevado a 2? Muito cuidado com isso. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir. No lugar do x, eu vou colocar quanto? 2. Cuidado, que já tem um menos na frente. Então, menos 2 ao quadrado. Qual é o detalhe importante? Você tem que perceber qual é a tua base. Qual é a base nesse caso? A base é apenas o 2. Por quê? Apenas o 2 está elevado ao quadrado. Já nos exemplos passados tinha o parênteses. E aqui não tem mais o parênteses. Você repete o sinal, menos, e faz 2 ao quadrado. Ou seja, 2 elevado a 2. 2 vezes 2, você vai perceber que é 4. Então o resultado aqui deu negativo. Cuidado, porque a tua base não é negativa. A base é positiva, que é justamente esse 2 aqui que ele pediu para você substituir. Bacana? Então o que é que a gente conclui disso? Que os parênteses não devem ser usados porque o sinal negativo não deve ser elevado ao quadrado. Bacana? Porque a base não tinha um sinal negativo, era apenas o 2. Bacana? E aí, gostou da aula? Se tiver gostado, deixe o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui abaixo. Na próxima aula, vamos estudar as propriedades de potência, que é muito importante para dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!